el acto académico. Tiene la palabra la profesora terciane Ángela Lucchese. Boa tarde, eu quero iniciar agradecendo aos orientadores, professor Agostinho, e em especial meu colega, professor Geraldo, quem eu tenho muita estima. Agradecer ao Carlos pela confiança, porque depois de um percurso longo, né, e a entrega de um texto final, acreditar que a minha leitura poderia de alguma maneira contribuir com esse momento é uma gentileza e é uma atitude de confiança, e me parece importante agradecer e dizer que me sinto honrada. Quero agradecer também os colegas, muito bom compartilhar a banca com a professora Marildo, que em outros momentos já tivemos essa oportunidade. A professora Nilda, né, colega de linha, e que bom que nós temos esses momentos para nos encontrarmos, e também um prazer sempre poder ouvi-la. O professor Valdo, que eu não conhecia, não tínhamos tido ainda essa oportunidade, e eu agradeço. Os convidados que estão aqui, amigos, colegas, né, recém-doutoras que estão aqui apoiando o colega. Eu acho que isso demonstra também o quanto o doutorado é um espaço de formação para muito além, né, desse trabalho, das amizades e dos processos educativos que nós construímos para além, né, dos estudos que produzimos. Eu quero, então, com isso, agradecer e dizer assim, minha primeira fala, Carlos, é sobre o quanto tu me surpreendestes. Existem muitas questões importantes desse teu percurso que eu tive o privilégio de acompanhar. Eu lembro do Carlos no processo seletivo para o mestrado, eu lembro do Carlos no espaço da sala de aula no curso de mestrado, mas eu lembro em especial aqui nesse momento, e nós compartilhamos a banca de seleção, o momento em que tu ingressaste na primeira turma desse curso de doutorado, que nós gestamos sempre com muito carinho, com muita atenção e certamente também com falhas e problemas. E a ideia do surpresa aqui, do surpreendente no teu texto, é porque eu vi um Carlos que se transformou também com o seu percurso. Eu acho que essa é a beleza do humano e das oportunidades que ele tem na vida. Tu fizeste escolhas, eu não tenho dúvida que elas também te custaram, né? E também, certamente, o processo que está aqui, ele é resultado desses custos, mas eu quero dizer, Carlos, que valeu a pena. Valeu muito a pena. Eu vejo aqui no teu texto uma transformação belíssima desses encontros que a vida te proporcionou ao longo do mestrado, mas também e agora especialmente no doutorado. Eu vejo, nós somos múltiplos sempre, né? Eu acho que nós somos sempre múltiplos. Quem de nós as pessoas estão vendo é aquilo que nós queremos mostrar e apresentar. Mas eu quero dizer que fiquei muito feliz e muito surpresa pela profundidade da transformação radical que você viveu, Carlos, e que você mostra nesse texto. Porque eu estive presente na banca de qualificação e quem me conhece sabe que às vezes eu sou um pouco dura, né? Sensível, acolhedora, mas dura nas minhas exigências como leitora do teu texto. E naquele momento eu lembro que eu fiz várias questões. E não vou deixar de fazer algumas agora, porque não seria, né, da minha condição deixar e abrir mão desse espaço, porque eu acho que isso é a seriedade que a academia exige, e essa seriedade é o cuidado também com o processo formativo. Mas, de público aqui, eu quero dizer que tu me surpreendestes muito e eu fiquei muito feliz. Para quem não sabe, o Carlos nos entregou esse texto com muito tempo de antecedência. Então, foi possível degustar, voltar ao teu texto, e eu voltei a ele agora, recentemente, para relembrar questões que eu tinha lido, e eu volto a dizer assim que o primeiro grande elemento assim, de destaque é: tu fizeste escolhas, essas escolhas talvez não sejam as mesmas que eu faria, mas nas escolhas que tu fizeste com seriedade, com cuidado, e eu gostei muito do resultado. Eu vejo que tu te colocaste uma função da apropriação e do diálogo com os autores, tu elegeste, né,
um arcabouço bastante variado até de autores, mas alguns são principais, isso fica muito claro, e eu acho que essa tua permanência na Espanha, o diálogo com o professor Agustín, aqui se mostra muito efetivo. Eu gostei muito, é que como última não sobram muitas coisas para dizer, mas eu quero destacar dos esquemas, das figuras, dos fluxogramas e dos processos sínteses que tu elaboraste. Eu acho que são pequenas gentilezas importantes, que mostram o nível da tua apropriação, do teu diálogo também com aquilo que tu construíste. Acho que tem um aprofundamento do estudo considerável, em alguns momentos talvez alongado em demasia, mas muito significativo e que eu considero importante. Permanecem algumas arestas que talvez, se você limpar um pouco o texto, ele fique ainda melhor. Eu acho que a professora Nilda nomeou algumas, mas isso não tira e não diminui de modo algum os muitos méritos do teu texto. Eu queria destacar a conclusão. Por quê? Porque depois de um capítulo, de 2 capítulos, de 3 capítulos, de 6 capítulos, seria possível que ao final tu estivesses um pouco assim esgotado da escrita e talvez diminuísse o foco. E eu penso que na conclusão tu fosses muito feliz, tu és muito rigoroso com a retomada das questões principais, assim como tu foste na tua apresentação, que também foi uma surpresa positiva, muito boa. Acho que consegui condensar em 35, 40 minutos aquilo que se apresenta, né, ao longo de mais de 500 páginas é um mérito. Tá? E o fizeste muito bem. Também quero mencionar que nessa conclusão tu fazes sínteses importantes e é dela que vai partir o meu desafio para ti. Eu fiquei um pouco feliz que ninguém fez isso antes, né? Porque como eu sou a última, eu fiquei pensando, alguém vai fazer antes, eu não vou ter o que dizer, ou... alguém economizou. E o meu desafio é o seguinte, tu fazes uma belíssima contextualização, Carlos. Mas essa contextualização e depois essa apropriação conceitual da pedagogia radical inclusiva foi me suscitando uma dúvida, uma inconstância, e talvez seja pela minha formação, e aí, claro, tu sabes que cada um lê a partir dos seus óculos e dos limites da sua capacidade leitora. E eu fiquei muito inquieta do quanto tu poderias, a partir de agora, não na tese, mas a partir de agora, utilizando toda a construção e a apropriação que tu produziste, te perguntar sobre o que isso, tudo que tu estudaste, do estado consciente, da pedagogia radical e inclusiva, pode contribuir para pensarmos a educação no Brasil. Não de um sujeito universal, mas daquilo que é o Brasil. E aí, claro, vocês podem dizer, isso é uma coisa impossível, porque o Brasil é diverso, é múltiplo, é complexo, mas eu fico pensando assim, que diálogos são possíveis de toda essa construção teórica da pedagogia radical, desses construtos que tu elaboras e retoma na conclusão, para pensarmos o contexto da educação para o Brasil. E, inclusive, nesse momento, não sei, me tocou muito, eu acho que faz muito sentido, talvez porque eu ando muito incomodada com o que nós estamos vivendo, que no teu título esteja uma cidadania mais consciente. Como a educação brasileira pode ser um espaço de produção e de construção? Porque aí vem o sujeito historicamente constituído, o sujeito culturalmente, antropologicamente situado nesse espaço e nesse tempo que é o nosso, com as contingências inscritos nesses contextos que são nossos. Sim, globalizado, sim, com diálogos internacionais e contingências que se estabelecem, mas que são também culturalmente nossos. E eu vejo que tu tens um privilégio, Carlos, pelas tuas experiências entre Caxias e João Pessoa, para pensar um pouco também essas multiplicidades. Então fica um desafio para quem sabe você retomar essas conclusões que você apresenta
e se colocar a pensar sobre o país que nós estamos, sobre os limites que nós temos. Essa é uma questão, eu gostaria de te ouvir, depois se tu quiseres comentar um pouco sobre isso, né? Questões mais pontuais. Primeira, agora a Nilda vai rir. Resumo, vamos lá, meu querido. Resumo, qual é a tese do Carlos? Não está no resumo, não está anunciada. Precisa anunciar. Assim como eu estou te dizendo, né? Qual é a tua tese? Eu acho que tem uma tese aqui. Eu encontrei vários elementos que poderiam constituir-se, mas em nenhum momento tu dizes isso claramente. São muitas páginas. E se eu não enxerguei, tu me dizes aonde está. Tá bem, Carlos? Te provoco. Se tu achasses que não tá, tu precisas dizer claramente. Porque isso é importante. E isso também vai conferir, né? Principalmente nas considerações finais, mas também no resumo, deve aparecer. Tu dizes ali algumas conclusões, A, B, C, mas tu não dizes que esta é a tua tese. É diferente. Vamos discutir, vamos conversar sobre isso. É provocação, tá? Eu também penso que uma pequena revisão é necessária das normas da ABNT, tá? Tem alguns autores, é que pela riqueza do teu texto e pela extensão do teu texto, isso realmente pode acontecer. Tem alguns autores que estão citados e não estão nas referências no final. O próprio relatório do Santo não colocas no final. Eu acho que tens que revisitar isso e fazer uma conferência cuidadosa. Daquelas assim, página por página, o que está citado e o que está no final. Não basta colocar em nota de rodapé. Pela ABNT não basta. Tu tens que colocar lá no final também. Tá? Eu sei que vai ficar mais extenso ainda, mas eu realmente acredito que é importante. Tá? Eu até tinha deixado aqui alguns exemplos e algumas páginas para mencionar. E tem algumas repetições. Eu vou usar um exemplo apenas. Página, deixa eu achar. Eu acho que na página 32, a nota número 9 já tinha sido feita. É exatamente igual. Tá? Talvez, é óbvio, seja porque é uma autora que eu conheço e que tu está conceituando cultura, a partir da Sandra Pesavento. E ela está na nota, acho que 2, na página 29. E depois está de novo na página 32. Tem alguns outros momentos que isso aparece um pouco, assim, com certa similaridade, às vezes não é exatamente o mesmo texto, mas são notas parecidas. Eu acho que merece dar mais uma olhadinha, tá? Mas essa, com certeza, aí tu elimina. Deixa a 2, retira a 9. São pequenos detalhes, mas que eu acho que podem ser considerados. E, obviamente, porque a pessoa é metida, né? Eu vou te dizer que... Desculpa, Carlos, eu estou só brincando para te dar uma leveza aí. Eu acho que o título não é apresentação, tá? Eu tinha anotado aqui, acho que não é. É introdução, tá? Porque tu fazes introdução e conclusão. Inclusive, tu subdivide em vários tópicos. E os temas que estão colocados aí são de uma introdução. Talvez a apresentação seja 1.1. Tá? Pensando um pouco nas normas da BNT e tal, vocês vão achar que isso é adereço, mas eu acho que o texto formal de uma tese como a tua, com todo esse volume de estudos, merece um pouco desse cuidado também formal. Eu já te fiz uma pergunta, já te fiz uma provocação e eu disse que eu seria breve, então eu quero agradecer e dizer que tem muitas contribuições interessantes que merecem ser lidas, estudadas, e o teu estudo, Carlos, abre as portas para um campo diferente dentro do nosso programa, que até então ninguém tinha estabelecido como diálogo, e isso é muito bom. Então, cumprimento o professor Agostinho, cumprimento também, em especial, o professor Geraldo, que tornou possível essa parceria, né, esse diálogo. Tenho mais uma observação. Lembrei, agora que eu falei do Geraldo, lembrei dessa observação, uma observação que eu considero importante. Em algum momento tu dizes que aqui na página 29, que a necessária busca da emancipação tornou possível com os estudos e a orientação do professor Agostinho. Eu acho que aqui tu tens que ter isonomia. Como eu sou uma pessoa decolonial, na prática,
tu tens que mencionar o professor Geraldo, que possibilitou todo esse contato, tá? Então, para que seja um tratamento isonômico. Quero agradecer e eu acho que nós temos aqui uma belíssima tese. Só falta, eu te provoco, dizer, formulá-la. Ela vai. Te provoco, Carlos. Eu acho que tu tens aqui um texto belíssimo. Parabéns. Eu fiquei muito assim feliz e orgulhosa de ler o teu texto. Parabéns. Obrigado, profesora. Muy amable en sus palabras. Tiene la palabra el profesor Geraldo Rosso. Quero cumprimentar os componentes da banca e agradecer a todos e a todas pela amabilidade na leitura e nas contribuições desse trabalho. Agradecer de forma especial ao professor Agustín de la Herrán Gascón, que recebeu o Carlos na Espanha. Cumprimentar as doutoras, as pessoas da comunidade que se fazem presente, doutorando, a nora do Carlos, que chegou antes para assistir essa tese. Carlos, tem duas frases que eu quero significar o teu percurso. Quando se vai se chorando, lançando a semente à terra. Na qualificação foi este momento. Quando se vem-se cantando, recolhendo os feixes. É esse o momento da defesa. É o momento que você vem cantando, recolhendo os feixes. Nós vivemos 4 anos uma convivência muito próxima. E quando o Carlos foi para a Espanha, pela convivência próxima que eu tinha com o Carlos, foi um momento de luto pela ausência do Carlos aqui na Universidade de Caxias. E eu quero agradecer a você por esses momentos de aprendizado que você me proporcionou. Você é e continuará sendo um irmão e um colega de profissão, pesquisador muito especial na minha vida. E espero que os nossos contatos e nossa parceria em termos de investigação continuem por futuramente. Então, um grande abraço para você. Obrigado, professor. Muchas gracias. También quiero dar las gracias al tribunal por sus aportaciones y su amabilidad. A todos, Carlos, por tu investigación. Voy a hablar poquito, pero voy a intentar comentar alguna cosa. Aquí se ha hablado de tu tesis doctoral y yo quería decir algo de ti. También he dicho algo, Geraldo. Cuando empezamos a hablar en Madrid, a mí me pareció un poco sorprendente tu realidad, porque una persona que lo tiene todo, que está jubilado, tiene el problema económico resuelto, tiene una casa muy bonita, tiene una familia, tienes todo. Y me resultó muy sorprendente el que quisieras investigar lo que al final has investigado. Entonces, yo lo que sí me atrevería a decir es que me sorprendió también el ver que no tenías máscara, ¿sabes? La máscara. O sea, que eres auténtico, eres como manifiestas que eres. Eres muy valiente, porque es una tesis muy valiente, es una tesis muy arriesgada, y además me llamó mucho la atención tu coherencia. Y a partir de ahí, como quisiste que te acompañara al otro lado del río, y yo soy barquero, pues dije, pues vamos al otro lado. Y empezaste siendo un doctorando y ahora eres uno de mis maestros. Esa es la verdad. En segundo lugar,
me parece muy interesante un acto como este, un acto de defensa de tesis como este, que es no convencional. Un acto como este, para mí, no es convencional. Yo habré estado en 50 o 60 y esa es mi visión. Este es no convencional. Porque hemos tratado, entre todos lo hemos tratado, y tú también, o la parte baja del tronco de la educación o las raíces de la educación. Y las tesis suelen ocuparse de la parte de arriba, y de las flores, y de los insectos, y de los nidos, y de las abejas, y de los... Entonces, por eso me parece interesante, inusual, necesario, fundamentalmente necesario. Creo que la tesis tuya es una respuesta a lo que tantas personas dicen, ¿no? Lo que vienen a decir muchas personas tomando un café o por la televisión es que esto no funciona. Esto no funciona. No funciona. Lo estamos haciendo mal y tenemos que hacer algo. Y ese algo tiene que ser diferente. Y tú vienes aquí con humildad porque lo que propones es explorar unas posibilidades. Y lo haces con seriedad. Es una exploración seria, pero de posibilidades. Y hasta ahí podemos hablar. Pero lo has hecho. Y eso es lo que importa. Yo estoy con la profesora que acaba de hablar en que esto habría que intentar transferirlo. Ahora en Madrid está tomando mucha fuerza el proyecto de investigación, desarrollo, innovación y transferencia, la transferencia. Tenemos que hacer proyectos de transferencia, porque, como decía la profesora Marildo, si no nos quedamos las investigaciones en un armario, en internet, pero no valen para nada, porque ni se conocen, ni se aplican. Decía también el profesor, llevar esto a las políticas públicas. Pues en las políticas públicas hay personas que no saben, ¿qué hace esto en las políticas públicas? Si estuviera Platón de ministro, pero no es Platón quien está. Y me llama mucho la atención también, y me ha gustado, y lo hemos conseguido, una metodología que da respuesta a los objetivos, pero que es de carácter ensayístico y filosófico y pedagógico de este tipo. La metodología es muy interesante, porque responde a los objetivos, pero con un espíritu ensayístico. O sea, y quiero recordar que en las mejores revistas científicas, la JCR, Q1, Q2, las mejores revistas científicas admiten artículos ensayísticos. Y hace 10 años no, pero ahora ya sí. Y hace 40 años lo cualitativo tampoco, y ahora sí. Entonces vamos ganando conciencia, vamos ganando campo, y es imprescindible estas aportaciones científicas, porque además de dar respuestas necesitamos hacer muchas preguntas y muchas aperturas, y además podemos dar respuestas. Y sí quería dejar caer algo que esa es una experiencia mía, pero tú me acompañaste, que pasó hace 3 o 4 días con maestros y maestras de Caxias do Sul. Tuvimos una reunión, una conversa, ¿no? Y conversamos sobre esto. Conversamos sobre las ideas de Carlos y las ideas de un servidor, y hubo una respuesta en los maestros y maestras de infantil, primaria, secundaria, extraordinaria. Hubo una respuesta extraordinaria. La respuesta fue más o menos: ¿cómo es posible que esta visión de la educación no la estamos llevando a cabo? O sea, porque la mirada está sesgada hacia afuera, y lo que hacemos es intentar mirar un poquito hacia abajo y hacia adentro. Yo creo que estamos en un buen momento para intentar la transferencia e intentar que esto pueda aprender en el campo profesional, en el campo de investigación, ojalá en el campo de gestión, ojalá. Y gracias por contribuir, y con esto termino, a profundizar en la teoría, porque teoría viene de teorein, del griego, que significa visión. Por tanto, gracias por contribuir a que veamos mejor el mismo fenómeno.
Muchas gracias. Respondes, si te parece, al tribunal y en un tiempo razonable, cuando quieras. Bem, eu queria, antes de mais nada, agradecer a generosidade e a atenção que todos os membros da banca tiveram com o meu texto, já respondendo algumas indagações. Eu optei, antes mesmo de começar a trabalhar, meu projeto de vida era um dia cair fora desse modelo. E estudar é um prazer para mim. Então, estou fazendo o que eu gosto e entendo e também respeito muito quem pensa diferente. Eu tenho amigos que até dão risada, né, de mas quando é que tu vai aproveitar a vida? Não, mas é um engano muito grande, eu estou aproveitando a vida. Enfim, então todas essas contribuições que vocês deram para a tese, em especial nesse momento, eu tenho tanta preocupação que eu contratei uma gravação de toda a banca para poder revisar com muito carinho, até não só por alguma deficiência de audição, mas, enfim, realmente a preocupação de rever cada palavra que vocês disseram e efetivamente aprimorar a tese antes de dá-la por pronta e acabada, com certeza. Respondendo ou comentando a fala, começando com o professor Valdo, que também fez de um questionamento, mas tudo que o professor Valdo falou sobre a sociedade patriarcal realmente faz sentido com parte da tese. A sua definição de que somos seres de emoção, muito mais do que da razão. A sua afirmativa de que a competição não combina com a educação. Isso é um bom desafio para mim, que venho da área da administração e considero importante a competição para a vida, mas considero, talvez nesta fase da minha vida, mais importante aprender com todos que criticam questões como a competição. Isso é aprendizado. Isso é uma parte do não saber do Carlos. Não existe competição sadia, tudo reflexões importantíssimas. Fico feliz por o professor Valdo ter destacado sobre a questão da educação pré-natal, um dos temas radicais do professor Agostinho, da preparação de pais e mães. A sensibilidade com esses temas me deixa muito feliz, porque eu vejo no professor Agostinho a pessoa que tem a capacidade de enxergar fora dos paradigmas de forma surpreendente. Não conheço nenhuma pessoa com essa habilidade do professor Agostinho. Ele consegue enxergar o outro lado, e é justamente isso o que significa a pedagogia radical e inclusiva, que sintetiza-se em questões fundamentais para a educação, que não são demandadas.
E aí entra o mercado. Naquela luta, nós não podemos ignorar o mercado, porque temos que sobreviver, mas a educação tem que estar muito acima de questões como o mercado. E o final da fala do professor Valdo não podia ser mais bonita do que a questão de colocar mais amor no mundo como uma das funções de ser pai. Obrigado pela sua fala, professor Valdo. Professor Amarildo já disse de antemão que a sua generosidade transcende os limites do meu próprio ser, porque eu não é jogar palavras ao léu, jogar elogios ou agradecimentos sem fundamentos. É muito verdadeiro. Quando o professor Amarildo deixou de oficialmente ser meu co-orientador, isso foi só no papel. Obrigado. O professor Amarildo falou muitas coisas, comentando sobre o exame do PISA, sobre as questões fundamentais para a democracia, aonde a humanidade está inserida, as questões da liberdade, até que o professor Geraldo abordou nesta manhã, na mesa redonda, da relatividade das liberdades, questões muito importantes sobre da espiritualidade, de não existir coincidências. Já disse um pensador que coincidência só existe se for mais um dos infinitos nomes de Deus. Gostei muito das abordagens sobre Édipo. Vou refletir muito sobre isso. Enxergar o essencial. Enfim. E quanto às perguntas, uma delas eu gostaria de não responder, mas abordar o que estaria a natureza tentando falar comigo. Basicamente, naquele episódio, que era um ninho, e eu chorava muito, e era uma coisa assim, muito desproporcional, que eu mesmo não me entendia como que eu chorava tanto, e um pardal veio do nada, dentro de casa, assim, de lado, como se tivesse uma ventania, e caiu nas minhas mãos, e aquilo foi um bálsamo para o meu choro. Eu diria que eu não sei, não vou. Seria muita pretensão dizer o que a natureza está querendo dizer para mim, mas eu tenho curiosidade, sim. Eu acredito que como eu quero estudar até morrer, se estiver vivo, deverei trabalhar uma tese sobre, abordando que tudo em essência tem o mesmo valor. Tudo que quer seja animal, vegetal ou mineral, e que a própria vida no próprio mineral nós podemos considerar, dependendo do aspecto científico que observarmos. Há teorias que defendem que a consciência dita pelos neurocientistas se tratar do maior mistério da vida, possa estar em tudo, não somente em nós. Então isso
não sei a resposta, mas sei que tenho motivação para investigar. Enfim, você também abordou sobre a espiritualidade, como pode contribuir efetivamente, né? Basicamente, eu ousaria dizer, polindo a pedra bruta, né? Mais ou menos nessa direção. Então, professora Marildo, muito obrigado por tudo, obrigado de coração. A professora Nilda foi muito mais que minha orientadora no mestrado, se tornou minha amiga, minha consultora para a possibilidade de fazer o processo seletivo de doutorado. Fizemos uma reunião via Skype, a professora Nilda lá em Londres. Eu acho que estava aqui em Caxias, não lembro onde eu estava, acho que estava em Caxias. Quase 1 hora, e ela me orientando, me aconselhando. Enfim, isso eu só quero demonstrar o quanto a professora Nilda representou e representa na minha vida acadêmica. Então, tudo que você falou do movimento que eu fiz, os questionamentos de qual educação que nós queremos, o link da inovação que a Universidade de Caxias do Sul tem com a Finlândia, foi uma boa lembrança e colocação aqui, porque eu acho isso extraordinário para a universidade. E uma das perguntas que a professora Nilda fez é como a educação contribui para o distanciamento dos objetivos a que ela deveria executar. Para ser objetivo, eu daria como exemplo mais contundente o ensino técnico profissionalizante, que exclui as áreas da humanidade, opta por formar um trabalhador que é extremamente útil, há que se dizer, para o mercado e importante. Entretanto, para a formação do ser humano, é uma forma de distanciamento, porque o tecnólogo, com cursos de até 1 ano e meio, recebe diploma de nível superior, sem ter tido praticamente nenhuma disciplina da área de humanidade, sem ter recebido disciplinas para a formação do ser humano, para a sua emancipação. Então, esse é o exemplo mais contundente que eu vejo. Aliás, uma outra incoerência, ligando com o ensino tecnológico, nós tivemos 14 anos de governo de esquerda e possivelmente foi o período onde nós mais tivemos incentivos para o ensino técnico profissionalizante. Me parece que devia ser o contrário. Enfim, é apenas o meu pensamento. A professora Nilda também fez várias observações sobre notas de rodapé necessárias, e enxugamento. Enfim, vou cuidar cada observação com muito carinho, pode ter certeza. E outra pergunta que a professora Nilda fez é sobre a questão do vazio, se nós poderíamos estar
num momento sobre o vazio. Eu só queria voltar aqui ao slide aqui. O professor Agostinho coloca 4 fases para se chegar ao autoconhecimento. Que seria o limite máximo, que seria o que o professor Agostinho relata de chegar a uma iluminação, e que somente 5, 6 pessoas na história da humanidade devem ter atingido. Então, nessas fases do autoconhecimento, começa com o condicionamento do saber, que é toda aquela fase de estudo que nós praticamos e se condicionamos. E criamos nossos paradigmas. Mas aí o professor Agostinho, já na fase seguinte, ele já coloca a necessidade do descondicionamento do saber. Que ressalto mais uma vez, não conheço ninguém com sua capacidade, professor Agostinho, de se descondicionar e de enxergar além dos paradigmas que nós criamos, em especial na primeira fase do condicionamento. Depois disso, é ir além de Sócrates, que é a fase do não saber, porque a incompletude do plano de Sócrates é justamente não abordar o não saber, e sim se centrar no saber. E esse é um pecado que é corrigido por Buda, e que até uma das primeiras coisas que comentei com o professor Agostinho é que, ouvindo, vendo nas suas falas comigo, nas suas aulas, que ele sempre abordava também os pensamentos dos orientais. Eu digo, mas no Brasil, da educação, ninguém fala do Oriente. Eu digo, não, mas isso não é questão do Brasil, em nenhum lugar do mundo não se fala. Eu digo, vou saber, mas esse é outro diferencial, né, de completar, quer dizer, tudo o que os orientais pensaram, produziram de pensamentos e ideias, é agregado na pedagogia radical e inclusiva. E aí a última fase é o vazio. Então o vazio, nós não estamos vivendo exatamente o contrário, né? Porque o vazio seria aí sim a fase plena de iluminação do ser humano, que 4, 5 apenas alcançaram. Enfim, todas as demais observações, como eu disse, estarei tratando com muito carinho. Agradeço de coração tudo que a Nilda fez para mim em toda a minha vida. Da professora Terciane, me deixou emocionado. A vida me fez ensinar a não chorar em público, isso não é muito fácil. Desaprende. Olha o descondicionamento. É um problema. Mas, enfim, falou das escolhas, passando essa parte emocional, que não é muito fácil falar, mas partindo já para as escolhas, na verdade, todos nós fizemos escolhas, né? Enfim,
A verdade é que eu procuro não ter, muito embora a gente tenha que escolher, tenha que decidir. Também outro cacoete da administração, né, que um dos fundamentos, um dos pilares da administração é a decisão, tomada de decisão, é fundamental. Mesmo que decida mal, tem que decidir. Então, eu tenho com esse cacoete, então não tenho dificuldade de escolhas, mas como eu disse na apresentação e até está na própria tese, tudo são momentos. Quer dizer, hoje eu acho isso, eu penso isso, mas amanhã já é diferente. Tem muita coisa que está dita na tese que eu já escreveria diferente, porque já passou um bom tempo. E isso eu acho que é uma constante, né? Eu já tive exemplos fantásticos de algumas coisas e as pessoas falam, mas tu viu isso, por que tu não acredita nisso? Não, eu acho que é importante, né? Mas mais importante é ter a mente aberta para todas as possibilidades, né? Que bom que a professora gostou das figuras. Também é outro cacoete lá da administração, de tentar demonstrar de todas as formas, né? Questão de limpar o texto, sim. Aliás, a professora Nilda, sempre uma das maiores contribuições dela comigo foi trabalhar a minha escrita, adequando para a escrita científica. Acho que consegui melhorar bastante, com ajuda muito especial do professor Geraldo, que sempre foi um crítico e teve a generosidade de passar palavra por palavra junto comigo, de tudo que eu escrevi, pedindo para reescrever, só que é tão distante, eu estava tão distante daquilo que se entende como aceitável, um tipo de escrita aceitável, que possivelmente tudo que passou pelo excesso que tinha, que nem o professor Geraldo conseguiu me corrigir. Mas reconheço que há muito que melhorar nisso. Que bom que a professora Terciane gostou do capítulo da conclusão. Esse capítulo da conclusão foi, além do professor Geraldo, o professor Agostinho se dedicou de modo mais especial, porque ele teve que ser escrito em espanhol para a Universidade Autônoma de Madrid, então havia essa necessidade, essa preocupação maior. Então eu quero transferir a maior parte do mérito da conclusão para o professor Geraldo e para o professor Agostinho. Dos desafios que a professora me passou, o primeiro seria o que o Estado consciente, a pedagogia radical e inclusiva poderia contribuir para a educação no Brasil. Eu acho que sim, essa é uma preocupação que eu vou me dedicar. Já falei isso para o professor Agostinho. Eu não sei como fazer chegar isso no MEC. Até creio que com a tese não seria o melhor caminho. Acho que seria por pequenos artigos enxutos, tentando provocar, tentando descobrir canais para que comecem a ouvir e ver aquilo que o professor Agostinho, em especial, nos oferece de forma muito graciosa, e é um presente inestimável, eu acredito, para a educação. Eu acredito muito na pedagogia radical e inclusiva como uma possibilidade de transformação da educação em algo muito, mas muito melhor do que é.
E eu estarei atento a todas as possibilidades, estarei agindo com isso, com certeza. Quanto a anunciar, a necessidade de anunciar a tese no resumo, eu nem ousei pegar o resumo e tentar identificar para tentar dizer, não, mas o professor está aqui. Porque o que importa foi que você não encontrou. Isso é o que importa. A partir daí, eu tenho que repensar. Então, com certeza farei isso. As normas da BNT, sabe que eu contratei 2 revisoras de texto. Aí a primeira, eu não gostei, eu mesmo não gostei de nada, mas aí, paciência, né? Aí contratei outra, foi amplamente recomendada, mas evidentemente que tem problemas, então vamos acertar, porque eu, mais do que nunca, faço a máxima questão que esteja absolutamente tudo dentro das normas. Essas questões de nota de rodapé, vou acertar tudo isso. Acho que a professora Nilda também falou sobre a questão que a apresentação está mais para a introdução, né? E talvez colocar a apresentação como um subitem, né? Tranquilo, um ajuste muito importante. E a ausência da citação do professor Geraldo e somente a colocação do professor Agostinho, esse faz parte da minha pedra bruta, que é realmente uma falha imperdoável. Ninguém é perfeito, né? É para isso que existe. Enfim, e do professor Geraldo, eu nem estou ousando pedir para cada um dos avaliadores se estão contentes com a minha fala, porque Tá bom, nós vamos se estender, mas podem me questionar qualquer coisa. O professor Geraldo, eu quero dizer que fico muito honrado e feliz com o teu luto, quando me ausentei daqui, que foi para... E dizer que, com certeza, o luto foi recíproco, porque, óbvio, nós éramos uns amigos que se reuníamos 1 ou 2 vezes por semana, pelo menos, coisa que outros professores, inclusive, ficavam abismados, mas essa é a generosidade que eu recebi, uma das infinitas generosidades que eu recebi do professor Geraldo, como eu recebi de todos vocês, que me auxiliando nas minhas dificuldades, eu reconheço que eu precisava que tivesse um orientador com mais tempo, disposição, paciência, enfim, e condições de ir corrigindo, adequando toda a minha escrita, e foi esse a grande contribuição que eu recebi do professor Geraldo em particular, além de todo o trabalho de orientação. Obrigado mesmo. E do professor Agostinho, aliás, agradeço também a Geraldo e ao professor Amarildo por terem tido a ideia de
Eu tinha pensado em ir a Portugal, disse, não, você vai para a Espanha, vai lá com o Agostinho, vou falar com o Agostinho. E se não fossem vocês, eu não teria tido essa oportunidade de ser premiado com um ano de convivência diretamente. E depois, já passou, além daquele um ano, já passou 1 ano e meio quase, a gente continua conversando da mesma forma, pelo WhatsApp, e-mail, às vezes você telefona. Então, professor Agostinho, o meu reconhecimento que o seu trabalho, no meu humilde ponto de vista, é um dos mais brilhantes que eu já vi para a educação. Esse privilégio de ter convivido e ter tido tantos ensinamentos, eu só posso responder buscando divulgar a pedagogia radical e inclusiva aos 4 cantos, e em especial, quem sabe, chegando nos órgãos responsáveis pelas políticas de educação. E além de tudo, me senti acolhido e como eu disse também inicialmente, o Sr. Agostinho foi um padre para mim. E um amigo que eu é. Muitas graças, mestre. Obrigado. Ata de defesa número 11. Aos 3 dias do mês de março de 2020, às 14 horas, na sala 305, Bloco E, Cidade Universitária, sob a presidência do professor Geraldo Antônio da Rosa, foi apresentada a tese de doutorado Carlos Sabe, intitulada Pedagogia Radical e Inclusiva nas Trilhas de Elementos Educativos para uma Cidadania Mais Consciente. A banca examinadora foi composta pelos seguintes professores: Dr. Agostinho Laerran Gascon, orientador UAN, doutora Nilda Stecanella, UX, doutora Terciane Ângela Luquezzi, UX, doutora Marildo Luiz Trevisan, UFSM, e doutor Valdo Hermes de Lima Barcelos, UFSM. Aberta a sessão, o doutorando foi convidado a fazer a apresentação de sua tese, seguida de arguição pelos examinadores. Logo após a sessão foi suspensa, a banca examinadora reuniu-se reservadamente para avaliar o trabalho apresentado pelo doutorando, tendo sido aprovado cum laude, que faz jus ao título de doutor em educação. O presidente da banca encerrou as atividades, comunicando o doutorando que a presente ata tem validade por 90 dias, com documento comprobatório de conclusão do curso. Durante esse período, deverá entregar 2 exemplares de versão final impressa e a versão digital, com as correções sugeridas pela banca examinadora, e solicitar à Secretaria-Geral deste programa de pós-graduação o encaminhamento do diploma. Nada mais havendo a constar, a presente ata lida, considerada conforme vai assinada pelas autoridades acadêmicas elencadas acima. Caxias, 13 de março de 2020. E aqui está a ata. Carlos, parabéns, você agora é doutor. Muito obrigado. O que mais eu posso dizer, além da gratidão, eu me sinto extremamente emocionado e agradecido. Acho que é muito mais do que eu mereço, enfim, mas certamente guardarei esse momento de aprendizado e de celebração, de término praticamente de um trabalho, com muito carinho por toda a minha vida. Obrigado mais uma vez por tudo que cada um de vocês deu para mim de aprendizado, que não foi pouca coisa. Obrigado. Eu convido a coordenadora do programa para fazer a entrega da ata de defesa para o Carlos.
Muita honra. Parabéns. Do primeiro Obrigado, abraço, obrigado. Dr. Carlos. Obrigado. Não nos abandone, tá? Pode deixar.